vamos fazer a correção do exercício da última aula. Então aqui eu tenho o início de um novo modelo, né? Então a correção seria a data do dia 22, né? Então, aula 22/6, são exercícios com o nosso bloco service, né? Tempo em minutos, né? Pode finalizar. Bom, o modelo, ele tem lá uma taxa de chegada, né? Então, quais são os blocos, né, do modelo? Ele vai ter uma frequência de chegada de encomendas. Então, a gente pode colocar aqui a chegada das encomendas e o intervalo entre essas chegadas, né? Inter-arrival time, a cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, quando o modelo já começa a simulação, eu vou ter uma encomenda. Então, defino aqui como que o sistema é alimentado. Aí depois, essas encomendas, ele pede para separar dentro e fora de estado, né? Aqui pode ser, seleciona destino. E lá ele comenta que 65% é dentro do estado e a diferença é 35% fora do estado, certo? Então esse é um ponto importante, né? Bom, aí depois eu tenho os blocos services aqui, que daí ele substitui, como nós vimos, o kill delay, né? Então tem um primeiro bloco service da recepção, depois um segundo bloco service que é a pesagem e embalagem, né? Isso ele se reproduz dentro e fora do estado. Então, para 65% vai ser dentro do estado, né? E a minha diferença 35% fora do estado. E outra coisa importante é que essas quatro atividades, né? Vamos chamar de processo, mas as 4 atividades elas compartilham o mesmo tipo de recurso. Então eu posso ter aqui um único tipo de colaborador que essa pessoa ela vai ter as mesmas capacidades, habilidades para desenvolver os 4 estágios, né? Aí depois um bloco sync, posso colocar um só para os 2 destinos ou um para cada um, tanto faz. Então no fundo o modelo é só isso, né, em termos de blocos. A gente faz a configuração. Vamos começar pelo recurso aqui. Eu posso chamar de recurso colaborador. Daí ele pode atuar em qualquer um dos estágios, né? São recursos compartilhados, multifuncionais. Ele é estático, capacidade direta, tá? E aí a gente vem nos processos. Então, a gente vai aqui um pouquinho no texto, olha. Então, 65, 35, 2 minutos, né? Aqui a variação de peso das encomendas. Então, a estrutura dos processos é a seguinte, né? Recepção 35 segundos por encomenda, pesagem e embalagem 6 segundos por quilo. Ó, a estrutura dos processos, então você coloca sobre os 2 itens, né? Então, a recepção a 32 segundos, 35 segundos. Então, vai ser meu processo
recepção dentro do estado. Ele vai explorar o recurso colaborador. Olha lá, recurso colaborador. Ele usa um por vez, né? A fila com capacidade máxima. E aqui o tempo de 35 segundos. Certo? Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu vou ter um processo, né? Recepção fora do estado, utilizando os mesmos recursos, né? Ou o mesmo recurso. O recurso colaborador, eu uso um por vez. Fila com capacidade máxima, né? E aqui eu tenho também 35 segundos de tempo. Então, esse é o tempo aqui, olha, recepção. 35 segundos dentro do estado e fora do estado. E aqui eu tenho um processo que ele vai se apegar. Então, processo, né, que tem a pesagem, embalagem dentro do estado. É a mesma pessoa que faz isso. Então, vai lá buscar o recurso colaborador. É uma pessoa por vez. Fila, posso manter fila máxima. Aí o tempo, ele tem uma diferencinha, né? Ele fala que é 6 segundos vezes o peso das encomendas, né? Então, é uma variação. E aqui ele fala, né? Que o peso, olha lá, 6 segundos por quilo. E o peso oscila, olha, em 1, 2,5 e 6. Então, triangular. A encomenda mais leve é de 1 kg, vírgula. O peso mais comum, que é a moda, 2,5. E eu tenho encomendas com até 6 quilos, né? Então, quanto mais pesada for a encomenda, maior o tempo. Então, uma coisa é a gente pegar um pacotinho de 1 kg, quando pego de 6, o tempo vai ser maior, né? Fica mais difícil, né? Você poder fazer a pesagem e a embalagem. Então, 6 segundos por quilo, faço a multiplicação aqui na frente, a segundos. E aqui nesse bloco service, vai ser o meu processo, pesagem, embalagem, fora do estado. Os recursos são os mesmos, né? O meu resource pool, recurso colaborador. Número de unidades 1, mantém a fila máxima, né? E aqui eu vou usar as mesmas informações do outro lá, né? Vou olhar aqui um pouquinho. Então, eu tenho 6 vezes triangular 1, 2,5 e 6 segundos. Então, o modelinho em si é bem simples, né? Tem só um bloco source, select output, 4 blocos services, 2 blocos sync, para poder finalizar o processo. O importante aqui é que esses 4 processos, olha, determinado pelo bloco service, eles estejam compartilhando o recurso colaborador. Porque eu quero saber quantas pessoas eu preciso ter na minha agência, né? Para que possa atender as 4 atividades, né? Bom, para ver se ficou tudo certinho, eu posso vir aqui na minha aba de projetos, pedir a simulação, e lá ele pede que seja respeitado um tempo de simulação, né? Esse tempo de simulação que eu tenho explícito no texto é de 8 horas, né? Então, nós temos 480 minutos, tá? De tempo para poder fazer a simulação. Vou confirmar.
pedir para executar a simulação. Para gente ter as primeiras impressões do desempenho, né? Demora só um pouquinho que está fazendo uma compilação no modelo aqui, tá? Nesse momento, se teve algum erro, por exemplo, se tem algum parâmetro equivocado, ele já acusa. Então, daí pedimos para simular. Bom, o que a gente pode observar? Que nessas 8 horas tivemos 241 pessoas, né? 143 pessoas entregando as encomendas, né? Melhor, 241 encomendas. 143 foram encomendas dentro do estado e 98 fora, né? Então, praticamente tudo que entrou dentro da minha operação eu consegui dar vazão. E uma coisa importante aqui, né? Eu consegui com apenas uma pessoa atender essa demanda aqui, tá? Então, a gente pode voltar. E o mais importante agora é a gente se preocupar em responder as questões que o texto pede, né? Desenvolver os gráficos de utilização do recurso e comportamento das filas. Então, esse é o primeiro ponto que tem que tomar cuidado aqui. Como já tem a utilização que sai explícita no recurso, no Resource Pool. Então, o que eu tenho que fazer é um gráfico dessa utilização e depois um gráfico com 4 informações de fila. Então, a gente vai em paleta, na opção de análises, no bar chart, né? Aí eu vou ter utilização. Nesse aqui o recurso foi suficiente, tá, pessoal? Dependendo do exercício, ele pode ter necessidade de balanceamento. Então, esse gráfico ele se aplica à utilização, certo? Eu só preciso de uma barra, colaborador, e aqui em valor, nós vamos buscar o nome do recurso. Então, REC, Ctrl barra de espaço, recurso colaborador, ponto, o T de utilization, né? Olha lá. Utilization, abre e fecha parênteses. Tá? O de filas, eu posso ter aqui o time plot. Ó. O time plot. A função dele é medir filas. A primeira fila vai ser recepção dentro do estado. Qual que é o valor? Então a gente pede o nome do bloquinho, tá? Olha, PRO, Ctrl espaço. Então, processo recepção dentro do estado, né? Ponto Q de fila, né? Queue size. Então fica o nome do bloco, aqui o size, abre e fecha parênteses. Vou para 2, que é pesagem, embalagem dentro do estado, PRO, processo pesagem, embalagem dentro do estado e confirmo o ponto que o size. A terceira, eu tenho duas que vem automático, né, duas opções, mas a gente amplia mais uma fila
E aí nós temos a recepção. Recepção fora do estado. PRO de novo, processo. Então, processo recepção fora do estado. Aqui o size e o último na fila, né? Adicionamos mais um. E aí confirmamos. Pesagem, embalagem, fora do estado. PRO. Ctrl barra de espaço. Pesagem, embalagem fora do espaço. Ponto que o size. Então nós temos os dois gráficos prontos. Então a primeira questão que pede é isso aí, tá? Desenvolver os gráficos de utilização das filas, verificar a necessidade de balanceamento. Então nesse caso nós percebemos lá o gráfico fica até redundante, né? Como deu 44% de utilização, então uma única pessoa é suficiente. Então nesse caso é só responder, né? Não há necessidade de balanceamento. Se tivesse, cuidado, tá? Tivesse a presença de filas, tá certo? E uma utilização alta, está com 99% e está lotado de fila, como aconteceu no anterior. Aí teria que balancear. A gente ter 2, 3 ou mais colaboradores para poder fazer a execução do serviço. Então aqui é só responder que nesse caso um só é suficiente, não precisa balancear. O item 4, ele pede, calcula a receita da operação, né? R$3 para despacho dentro do estado e R$5 para despacho fora do estado. Então, a gente vai trabalhar com uma variável no modelo. Então, vou colocar duas variáveis por enquanto. Então, em agentes, nós pedimos a variável. Variável 1, variável 2. A primeira variável, a primeira, eu vou chamar de receitas dentro do estado, tá? E aqui pode ser tipo inteiro, double, né? Vamos deixar double mesmo. E aqui receitas fora do estado. Receitas fora do estado. O fato de você criar a variável não acontece nada. Eu vou determinar o momento que eu quero que ela faça o cálculo. Então, todas as encomendas, ao saírem da operação, né, eu quero que efetue-se um cálculo aqui. Ó. Esse bloco sync, se eu quiser colocar, né, saídas dentro do estado, né, on enter, quer dizer, quando a gente entrar nesse bloco, o que vai acontecer? Né? A receita dentro do estado, a gente vai chamar aqui receita, Ctrl barra de espaço. Então, receita dentro do estado é igual a ela mesma. Então, peço para repetir o valor dela. Só que cada vez que um agente entrar ali, olha, você vai pedir para ele somar mais, certo? Dentro do estado é R$3 vezes triangular, que é o peso, né? 1,2.5,6. Tá? Então, cuidado, que eu tenho um parênteses que separa os parâmetros da distribuição triangular e mais um que fecha a expressão de cálculo do peso. Ó. Então, essa variável, pega essa variável, mantém o valor original dela, vai começar com 0, né? E cada agente que passar, você pega R$13 e multiplica pelo peso da encomenda, que é totalmente variável, né? Então, isso aqui vai ser padrão para outra. Então, embaixo, aqui vai ser a saída
fora do estado, né? Vamos buscar essa variável, né? Receita de novo. Então, receitas fora do estado, que é igual a ela mesma. Mais a diferença agora é R$5, né? 5 vezes triangular 1,2.5,6. Então, dessa forma, ele tem um mecanismo de poder fazer o cálculo das receitas, né? Para as duas. Então, questão 1. A questão 2, não há necessidade de balanceamento, tem que responder assim, porque não houve a presença de filas com uma única pessoa. Aqui eu vou responder as receitas. Aí voltamos ao texto, né? E aqui eu quero saber o peso total das encomendas e a quantidade de despachos efetuados. Então vamos lá. Na realidade são 4 variáveis, tá? Fora essas duas aqui. Então aqui, mais duas para cálculo do peso e mais duas para cálculo das quantidades. O que a gente pode fazer, até para facilitar essa digitação, vou até explicar de uma outra forma para vocês depois, tá? É com o cálculo de parâmetros que nós já fizemos, né? Eu posso trazer esse parâmetro, né? E definir o peso diretamente aqui, ó. Ele permite que você define valores, que você define distribuições estatísticas, né? Então, poderia ser todo mundo fazendo a leitura desse parâmetro, se eu quiser. Nesse caso, estou criando direto, né? Então, aqui, essa primeira variável, então, vai ser o peso das encomendas dentro do estado. E aqui vai ser o peso das encomendas fora do estado. Essas duas últimas. Quantidade de encomendas dentro do estado. E depois, quantidade de encomendas fora do estado. Então, sobre o peso. De novo aqui no bloco. Nas saídas do estado. Então, já está calculando a receita, né? Nós vamos na mesma linha, vamos dar Enter. Na linha de baixo, olha lá, a gente vai pedir o peso. Então, o peso, CTRL barra de espaço, peso dentro do estado, é igual a ela mesma, mais, certo? Triangular 1,2.5,6. Então, só vai pegar o peso, tá? E projeta em cima dessa variável. Quando vier aqui na parte de baixo, eu faço a mesma coisa. Busco o peso, agora fora do estado. E determino que essa variável, certo? Também deva somar
triangular 1,2.5,6. Então essa é a minha condição para poder calcular o peso. Então calcula a receita, calcula o peso, volto de novo no primeiro bloco sim, que aqui é a quantidade. A quantidade eu posso simplificar. Como ele conta de uma em uma unidade, eu posso pegar quant, CTRL barra de espaço, pego essa variável de novo, posso fazer um contador ela mais um, ou dentro do NLogic eu posso fazer o seguinte, como é só pegar cada encomenda que passa e colocar mais um, mais um, mais um, né, para gerar um contador 1, 2, 3, eu posso colocar mais, ponto e vírgula, né? O primeiro mais soma, o segundo mais acumula e ponto e vírgula finaliza. Então isso serve para poder gerar um contador. A gente usa quando passa de um em um agente. E eu quero que ele controle de forma acumulada sempre um. E faça a mesma coisa no bloco inferior. Então ficaria quant, CTRL barra de espaço, né? Fora do estado, mais, ponto e vírgula, né? Soma, acumula e finaliza. Então perceba que com essas instruções eu consigo fazer o acompanhamento aqui, né? Responder todas as questões. Aí com base nisso a gente simula, vocês podem simular depois, né? Obtendo os valores e aí você responde o questionário. Eu devo saber utilização do gráfico ficou subutilizado, né? Então eu poderia atender até mais encomendas, eu não teria capacidade produtiva. As filas são muito pequenas, então eu não preciso me preocupar com isso nesse momento, né? Não preciso balancear, quer dizer, ter mais do que uma pessoa. Consigo calcular a receita dentro e fora do estado dos despachos. Eu consigo calcular o peso total das encomendas, mesmo que com variação, e a quantidade de despachos efetuados dentro e fora do estado. Então, com esses recursos eu consigo responder, tá? Então, é um exercício bem simples, né? Só para imprimir a gravação aqui, ó. Só precisamos voltar antes da gente fazer a simulação. A gente voltar aqui um pouquinho. Aqui onde nós declaramos as variáveis, aqui no finalzinho, eu preciso que nessas linhas tenha ponto e vírgula, tá? Confirmar. Eu acho que um de vocês ainda deve ser automático aí, ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. E aqui embaixo também, ó. Esqueci de comentar isso daí. Antes de simular, tá? Então aqui no finalzinho, ponto e vírgula e ponto e vírgula, tá? Nas três linhas. É só isso. O modelo está pronto. Que daí isso, o ponto e vírgula finaliza a instrução de cada linha, tá? Acabei esquecendo de comentar. Como a simulação está pronta, então a gente só executa. Acertar o meu zoom. Ajustamos já tudo. Bom, então aqui nós temos, ó, o colaborador com 45% de uso, as filas ficaram todas, que aqui é pelo valor médio, né? Ficaram todas
um número muito pequenininho, né, tendendo a zero. E aqui eu vou ter as 4 informações, né? Eu passo o mouse em cima, ele muda a cor, mudando também a fila. Eu começo a observar aqui o comportamento do sistema, né? E aqui aquelas questões, ó. Então cuidado, porque como o software está parametrizado com a vírgula separa milhar e o ponto separa decimal, tá? Então nas receitas foi R$ 1.300, R$ 1.592, não milhão, tá? O peso 420 quilos, ponto 16. Então 420 quilos, ponto 163 gramas, tá? 322 quilos. Então foram despachadas 140 embalagens dentro do estado e 100 embalagens fora do estado, tá? Então, e as 4 posições aqui, né, do serviço, né, explorando o mesmo colaborador, tá? Então, nesse caso, qual que seria uma última pergunta, né? Qual que seria a oportunidade de melhoria? Sem contratações ou complementos de custo, eu ainda teria condições de atender um público muito maior, né? Então, por exemplo, se fosse, por exemplo, a cada 1 minuto eu tivesse recebendo uma pessoa com encomenda, possivelmente teria capacidade de atendimento, não a cada 2 minutos. Então, como é que a gente aumenta a demanda, né? A gente pode reduzir o intervalo entre elas, até para a gente fazer uma pequena simulação. A gente pode voltar aqui no bloco source. Não precisa para o exercício, tá? E eu coloco só 1 minuto. Quer dizer, a quantidade de encomendas que vai entrar no sistema é muito maior. Aí aquele colaborador pode ficar muito próximo ao limite, né? Isso que a gente tem de observar. A gente começa a observar aqui uma ocupação bem superior, de 90%. As filas, elas começam a acontecer, mas ainda são pequenas, ó, no máximo de 1. Tá? Então, o que que eu vou observar, né? 285 encomendas, eu liberei quase todo mundo, ó, 283, e as fora do estado, as que entraram saíram todas, ó, tá? Eu tive uma receita muito maior, né? R$ 2.700, R$ 3.210, 863 quilos, 625 quilos, né? Então eu tenho uma condição de despachar mais encomendas, aumentar a receita. Esse colaborador, a ocupação ficou muito melhor, tá? O ideal é que ele ficasse até um pouquinho abaixo, uns 85, né? Mas eu utilizo ele melhor, vai cair custo, né? E aqui eu vejo o nível de serviço, ó. As filas esperando atendimento ficaram muito pequenas ainda, tá? No máximo de 1. Então eu poderia pressupor que nesse tempo de chegada ainda seria uma operação boa, tá? Boa para o cliente, porque o tempo de espera vai ser muito pequeno, e boa para mim, porque eu consigo utilizar mais o recurso e aumentar mais a receita, tá? Então, o exercício basicamente era isso daí, tá bom?